nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Alô, banda, salve o centro de Umbanda, Caminho Jaruanda. Olá, bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda Caminho Jaruanda. E a gente hoje vai dar continuidade à nossa conversa sobre chakras. O de hoje, o Anahata Chakra, que é o cardíaco, é aquele que está aqui na área do coração, no nosso peito. O Anahata, ele é o quarto chakra. Então, a gente vem estudando desde lá de baixo, né? E nós tivemos 3 primeiros. E depois dele, nós temos mais 3. E ele é que faz toda a união, todo o equilíbrio entre os nossos chakras inferiores e os nossos chakras superiores. Então, quando a gente está fazendo um trabalho de autoconhecimento, um trabalho energético e vai percebendo que a gente está trabalhando desde lá de baixo, né, lá do Muladhara, e vai subindo para o sexual e depois porque a gente chama de solar, né, que é o Swadhisthana, o Manipura. Quando a gente chega nele, a gente já trabalhou essas partes em nós, ou seja, essas energias já estão sendo trabalhadas, mas se a gente chega nesse chakra, que é o do coração, que é o dos sentimentos, que é o cardíaco, e não consegue começar a trabalhar os sentimentos, nós não conseguimos dar continuidade para os outros, ou seja, para os chakras superiores. Quando a gente fala de chakras inferiores e superiores, não é que uns sejam menos importantes, é inferior realmente no sentido que estão abaixo e estão ligados à Terra. Estão ligados à Terra. E os outros estão ligados ao céu, ao espiritual. E a gente lembra que precisamos das duas coisas na nossa vida, senão a gente não tem equilíbrio, porque a gente está no planeta Terra. Então precisamos disso. A gente está trabalhando ali esses chakras lá de baixo, chega no Anahata, nesse cardíaco, e trava, porque os nossos sentimentos estão normalmente muito adoecidos. É o grande problema de todo o nosso planeta, o nosso grande problema, que é a falta de compaixão, de amor. Estamos longe de entender o que é amor incondicional, ou seja, amar as pessoas como elas são, não importando. Isso a gente teve o exemplo de Jesus, quando ele amou a humanidade sendo do jeito que é, mas ele não deixou de amar e fazer por essa mesma humanidade. Então, quando chega nesse chakra, que a gente começa a trabalhar essas emoções, essa abertura de sentimentos, é talvez a nossa maior dificuldade. Então é aí que a gente precisa ter esse ponto de equilíbrio, porque quando nós tivermos todos eles alinhados, ou seja, os inferiores e os superiores, é como se convergisse, é como se o céu e a terra se ligassem. É como se toda aquela energia adormecida, ela expandisse de tal forma, mas em forma de amor. Então, de amor pela humanidade, de amor por todos, pelo seu trabalho, pelas causas que você acredita, um amor incondicional. Seria esse um chakra Anahata saudável. Agora, quando ele está doente, ele tem falta de compaixão, ele não percebe o outro como o outro é, ele não respeita o outro como o outro é, e ele vai se fechando e vai trazendo doenças. Então, doenças de cunho muito emocional, muito medo, muita depressão, a gente se fecha, né? Então a gente percebe que o corpo fecha quando a gente não está bem, e esse chakra está mostrando isso pra gente. Então é preciso ser muito trabalhado. Todos eles são importantíssimos, mas o chakra do cardíaco, ele tem ele precisa desse olhar nosso, por conta dos nossos sentimentos estarem muito adoecidos. Então, quando a gente trabalha esses sentimentos, esse chakra começa a equilibrar. E aí, é lógico que todos eles têm que estar alinhados nesse sentido. A gente depois vai falar nos chakras superiores. Mas é preciso que essa energia Yin e Yang, elas se unam de forma equilibrada. E elas se unem nesse chakra, no cardíaco, né? A cor dele é o verde.
Então é a cor que ele vibra. A gente escuta muito falar na cor rosa, porque é a cor do amor. Pode-se usar também o rosa para meditações, para aliviar, para curar, para trabalhar esse chakra. Mas a cor dele realmente é o verde. Então as pessoas que veem, os videntes, eles conseguem ver que essa área aqui ela é verde quando ela está equilibrada. Esse chakra vibra nessa cor. A glândula que ele está ligado é a glândula timo, muito importante para o nosso sistema imunológico. E alguns dizem ser aonde mora a divindade, onde mora Deus, né? Porque é ali que estão realmente os nossos melhores sentimentos e a nossa abertura para essa ideia de unicidade, de parar de ver o outro como o outro e a gente começar a ver o outro como nós mesmos. Então, essa ideia de sermos um, essa grande expansão, não só da nossa consciência, mas trazendo esses sentimentos à tona, é esse chakra que vai fazer isso. Então, a gente sente muito as coisas nele. A gente sempre sente tudo no corpo, que a gente sente no nosso corpo. Então, como a gente falou lá no chakra, no Manipura, a questão da gente sentir borboletas no estômago, ou a gente sentir medo, ou a gente sentir coisas que estão muito ligadas ali, aqueles sentimentos de posse, a gente sente muito ali na barriga, na parte da barriga. O chakra do coração é onde a gente vai sentir as coisas boas, então a gente vai sentir o eu, quando a gente está bem, a gente vai sentir o amor e a gente vai sentir o aperto no peito também. Quando a gente fala um aperto no peito, tô com uma angústia no peito, a gente direciona, sabe que é ali naquela parte que está acontecendo aquele sentimento, por conta dele ser esse centro de força que toma conta, que rege tudo isso. Então é importantíssimo a gente perceber também como está sentindo. No yoga, por exemplo, a gente tem posturas que ajudam a esse chakra a abrir, ou seja, a equilibrar mais. Então, se a gente tem medo, se a gente está ali com angústia, fechado, existem asanas, né, que são aquelas posturas de yoga que a gente vê as pessoas fazendo, que abrem o peito, né? E aí uma coisa muito interessante que acontece é que pessoas, às vezes, em aula de yoga, elas sentem isso. Elas às vezes têm uma catarse, elas começam a sentir coisas, a vontade de chorar, elas não sabem o que está acontecendo. Por quê? Porque elas fazem essa abertura de peito, determinados asanas. Isso faz com que esse chakra também se trabalhe. Então, o que estava fechado, o que estava ali oprimindo, abre e começa a ser trabalhado. Então, existe essas sensações nessa área do corpo, porque ela vai trabalhar isso. Então é importante que quando a gente olhar para ele, quando a gente olhar para o nosso coração, não veja só um coração, não da forma que a gente costuma ver e falar que coração é amor, é isso e aquilo. Coração é muito mais, ele está ligado a tudo isso, a todos esses sentimentos de ver a humanidade como ela realmente é, como irmãos. Então esse trabalho de olhar o outro como irmão, de unidade, de compaixão, de expansão, porque amor, ele doa. O amor, ele não pede, ele doa, ele não se preocupa em receber. Quando esse chakra está doente, quando a gente não está bem nesse chakra, a gente começa a exigir que o outro nos recompense do amor que a gente deu, da atenção que a gente deu, de tudo que eu fiz pelaquela pessoa, eu quero de volta. E quando ela não faz, eu fico com raiva. Então é um amor doente, que a gente ainda precisa aprender a trabalhar, expandir e fazer o bem simplesmente pelo prazer de fazer o bem, porque a pessoa já está vivendo aquele bem. Então esse chakra vai trazer isso. A importância de estar ligado, cada chakra está ligado a uma glândula é por conta disso. Se está ligado a timo, a questão imunológica, a questão da gente estar mais fortalecido, porque quando os nossos sentimentos não estão bem, quando a gente está fraco, quando a gente não está se sentindo bem, normalmente as doenças aparecem. Então a gente começa a ficar mais fragilizado, relacionando os nossos sentimentos à glândula, a essa
área do nosso corpo que a gente não vê só como física, mas a gente começa a ver como algo muito maior do que o físico. E nós temos corpos a mais do que esse aqui que a gente está tocando. Então, nesses corpos tem todas essas energias. Quando a gente fala do Anahata, a gente vai dar uma atenção maior para os nossos sentimentos. Então, é preciso olhar para esses sentimentos com coragem. É um chakra que também pede coragem, tudo pede coragem, né? Para a gente olhar para dentro e se entender. E nesse chakra está como estão nossos sentimentos, como é que aquilo que foi adormecido e que começa a surgir em determinado momento, por que algumas coisas na nossa memória, às vezes de criança, retornam e a gente vai sentir tudo aqui nesse chakra. Então é realmente o chakra da gente ter um olhar caprichado nele, é preciso ter. Não é exatamente o chakra das relações, né? O chakra das relações é o que está abaixo, é o Manipura, como a gente falou no outro vídeo. Então é como a gente percebe o físico e também o extrafísico, essa nossa relação com o mundo, com o externo. Mas ele acaba, por conta dessas relações que a gente tem nesse chakra aqui, né, no Manipura, quando chega no cardíaco, no Anahata, a gente vai ver como é que elas estão, como é que a gente digeriu aquilo e como é que a gente trabalha todas elas para que possam ser benéficas para a gente e para o outro. Porque se viemos aqui para servir, se esse é o objetivo desse chakra, que é servir, amar sem esperar em troca, a gente vai começar a perceber esses sentimentos. Por isso a importância de se estudar todos eles, desde lá de baixo. Quando a gente chega no Anahata, vai notar isso, que possamos sempre ter um olhar para as batidas do nosso coração, para a nossa respiração. É um convite, né? É um convite que fica dos textos antigos, dos textos sagrados, dos Vedas, de todos esses textos em que a gente vai lá e percebe assim, olha para você, olha como é que está a sua respiração, e você vai perceber as batidas do seu coração. E aí você vai começar a perceber como ele está batendo, como é que estão essas batidas e pelo quê, por quem ele está batendo. Isso é muito importante. É uma reflexão e uma meditação para esse chakra, para a gente olhar esse chakra com entendimento dessa área do nosso corpo, começar a entender o que está aqui acontecendo no nosso peito. Esse é o convite que fica. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o Vishuddha, que é o chakra da garganta. E até lá então. Um abraço a todos, muita paz, que Pai Oxalá abençoe a todos.